Meus amigos, parte 2. E vamos iniciar com uma pergunta bem interessante na nossa caminhada. Meu amigo Fábio, você está gravando agora. Vamos participar também. Você tem um dinheiro para aplicar. Você prefere aplicar esse dinheiro, Fábio, a juros simples ou a juros compostos? Fábio gritou composto. Meu regime é composto. E aí? Fábio acertou ou errou? Fábio errou. Professor, para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. O regime composto pode ser melhor do que o simples? Pode. Mas eu aprendi que sempre é melhor. Não, não é sempre melhor. Pode vir comigo. O regime composto, ele será melhor do que o simples a depender de um motivo, de uma relação. Então, olha o que acontece. O juros simples, antes de desenhar, nós vimos que ele é uma reta. Né? Ele cresce de uma forma linear. O valor do juros é constante, é fixo. Então, por exemplo, se eu tomo R$100 emprestado, a 10% ao mês. Hoje 10, daqui no outro mês 10, no outro 10, 10, 10, 10, 10, 10. Hoje que eu digo, gente, quando fez 30 dias, viu, por favor. Então sempre vai aumentando de 10 em 10, é um valor fixo. Se eu pegar, por exemplo, o regime composto, R$100, 10%, no primeiro mês, 110. Ah, é verdade, professor. Se for um mês só, juros simples e juros compostos são iguais. Então, por isso que Fábio errou, né? Porque se ele aplicar o dinheiro a um mês, pode ser simples ou pode ser composto. O valor é o mesmo. É verdade. Então, existe a possibilidade, o senhor está querendo dizer que existe a possibilidade do regime simples ser igual ao regime composto, não é isso? É. Como também há uma outra possibilidade. O regime simples ele pode ser superior ao regime composto. Espera aí. Não, calma. Pode sim. O regime simples ele pode ser superior ao regime composto. Isso se o seu intervalo de tempo for inferior a uma unidade. Então, por exemplo, nosso amigo Fábio está com R$100 para aplicar. Se ele for aplicar durante um mês, tanto faz simples ou composto. Agora, se ele aplicar mais de um mês, aí ele respondeu correto. O regime composto é bem interessante. Agora, se ele aplicar por dias, 10 dias, 15 dias, o regime simples produz mais. É tanto que o gráfico do composto, eu vou colocar aqui, gráfico do regime composto, nós vimos o do simples. Olha o que nós temos. Caso 1. Tempo versus juros. Só como é no regime composto, então aqui é o tempo, aqui corresponde aos juros, o gráfico vai ser uma curva assim. Então, uma curva exponencial. Beleza aí? Tranquilos? Aí nós temos o caso 2. Tempo versus montante. Nós temos outra curva exponencial na história. Deixa eu só melhorar isso aqui. Então essa relaçãozinha que nós temos aí. Tempo versus juros, né? Tempo versus montante. No tempo versus montante eu não posso esquecer que no tempo
inicial, ou seja, na base, nós começamos devendo capital. E aí, com o passar dos dias, já começamos a cobrar os jurozinhos aí. Então, dá aquela paradinha especial, isso não tem no material, essa dica. Agora, vamos à relação de comparação entre eles. Olha só. Comparação. Desenhar não é meu forte. Mas vamos tentar. Ó. Então, vou botar aqui uma unidade de tempo. Aí vem o regime simples, tal, pá. JS, juros simples. Aí vem o regime composto. Sai daqui também. JC. Então, se você observar, e o gráfico é esse mesmo, em uma unidade de tempo, ou seja, considerando juros simples, juros compostos mensais, em um mês, se você aplicar em um mês, tanto faz, simples ou composto não me interessa, porque o valor será o mesmo. Então, a grande relação começa aqui, ó. Se o tempo for superior a uma unidade, o regime composto ele será o quê? Maior. Então, juros compostos maior que os juros simples. Se o tempo for igual a uma unidade, juros compostos é igual a juros simples. E se o tempo for menor a uma unidade, juros compostos menor que juros simples. Então essa é a dicasinha que você não pode deixar de lembrar, que você não pode esquecer. Tempo superior a uma unidade, os juros compostos é superior a juros simples. Tempo igual a uma unidade, eles são iguais, totalmente iguais. E tempo inferior a uma unidade, os juros compostos é inferior aos juros simples. Então dá aquela paradinha especial, anota essa dica aí, por favor. Valeu? Põe na telinha. O gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do montante a juros simples e do montante a juros compostos. Ambos a mesma taxa de juros. E claro, gente, essa comparação, estamos falando de um mesmo capital e no mesmo regime de juros, né? A mesma taxa. Emendado em unidades monetárias e T na mesma unidade de tempo. Aqui se refere à taxa de juros utilizada. Então está aí o gráfico, né? Aqui é o capital. E aqui a unidade de tempo. Regime simples a retinha, regime composto a curva exponencial. Veja que enquanto não completa um mês, o simples rende mais. Eu até brinco, né? O simples ele tem disparado, ele dispara, só que ele dispara no mesmo valor. O composto ele pega no tranco. Analisando-se o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso, para o credor, é mais vantajoso emprestar a juros compostos sempre? Não. Nós vimos que isso é errado. Compostos. Se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo, olha para cá. Quando a unidade de tempo é inferior a um mês, a melhor aplicação seria para você emprestar a pessoa no regime simples. Ele chamaria você de doido, porque você foi, desculpe o termo, abestalhado, por emprestar juros simples. Só que você se ligou nisso aqui. O tempo é curto. Põe na telinha. Letra C. Simples sempre. Letra D. Simples se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo. Aí não. Se a unidade de tempo for maior do que 1, é melhor você emprestar a pessoa a juros compostos. Beleza? Põe na telinha. Poxa, se não é a A, não é a B, não é a C, nem tampouco a D, vamos pelo que sobrou. Vamos pelo grito do excluído. Simples, está simples aí a relação. Se o período do empréstimo for menor, está correta a redação. O simples ele é
superior ao composto para o tempo inferior a 1 unidade, ou seja, menor. Então põe na telinha aí. Você poderia marcar tranquilamente, deveria marcar a alternativa de letra E ou letra E. Então, se cair uma questão como essa, não perca, por favor. Vamos uma questãozinha, põe na telinha. Vamos treinar também um pouco de CESP. Você que está aí, deixa eu só apagar aqui o quadro. Considerando-se 1,16 como valor aproximado para 1,03 da quinta, é correto afirmar que, no regime de juros compostos, R$ 6.000, investidos durante 10 meses, a taxa de juros de 3% ao mês, produzirá um montante superior a R$ 8.000. E aí entramos numa observação, um detalhe importante. 1,03 a quinta, ele disse que isso é igual a 1,16. Eu sei que meu capital corresponde a 6.000. Estou numa taxa de 3% ao mês. E o tempo correspondente a 10 meses. Então, sei que o regime ele é composto. Então, M é igual a C, 1 mais I elevado a T. Então, a partir disso, beleza? Então, vamos lá, ó. M é igual, capital, 6.000. 1 mais, cuidado, ó, o I, 3%, 0,003 elevado à 10ª potência. Beleza aí? Vamos que vamos? Agora não pode errar na soma, ó. M é igual a 6.000. (1,03 a 10ª). Aqui está um probleminha. E aí entra a noção de potência agora. Vem comigo. Eu sei que 1,03 ele pediu para considerar elevado à quinta a 1,16. E ele não deu isso a esmo por nada, porque nós vamos precisar para alguma situação. Aí o que eu posso fazer? Poxa, eu posso afirmar que 1,03 a 10ª corresponde a 1,03 a quinta vezes 1,03 elevado a quinta. Por quê? Propriedade da potência. Potência, né, multiplicada com a mesma base, nós conservamos a base e somamos o expoente. Então 5 mais 5 é igual a 10. Então 1,03 a terceira, ou 1,03, desculpa, elevado a 10ª, é igual a 1,03 elevado à quinta, vezes 1,03 elevado à quinta. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que 1,03 elevado à quinta, isso é igual a esse cidadão de cá. Isso é igual a 1,16 vezes 1,16. Então vamos multiplicar aqui embaixo. Treinar o trabalho braçal. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1 é 6, com 3, 9. 6 de novo. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então multiplicado por 1 ele mesmo. E aí somamos. 15, 14. Então 1,3456. Então haja trabalho braçal, haja trabalho braçal. Beleza, meus amigos? Agora, vamos colocar aqui.
Então, esse rapaz aqui, deixa eu pegar o vermelho. Esse rapaz aqui nada mais é do que 1,03 elevado a 10. Então, nós vamos tirar 1,03 a décima dali da expressão, vem para cá, e colocar 1,3456. Então, M é igual a 6.000 vezes. O que eu falei a você do zerinho? Isso, que lindo. Nós podemos cortar o zerinho e nesse caso vamos caminhar 3 casas. Então 6 vezes 1, 2, 3. R$ 8.073,60. Dá para fazer um dia chegar lá. De cabeça vai tranquilo. De vez em quando a gente dá um vacilozinho, mas é o cansaço do dia a dia. Mas aqui chega lá tranquilo. É só tirar a calculadora. Então o nosso montante encontrado corresponderá a R$ 8.073,60. Então usa aquele velho recurso. Vamos lá, firmes e fortes. Pensa no salário, na estabilidade. Pensa que a partir de agora matemática não será mais um trauma. Ok? Vamos que vamos. Põe na telinha. E aí, meus amigos, questão do CESP, nós vamos julgar. E aí, nesse caso, falou que o montante é superior a 8.000 e o item está certo. Marcaremos a letra C de certo e letra E de errado. Como aí não tem, vamos escrever o certinho aí mesmo na nossa quarta questãozinha. Vamos no embalo? Quinta questão. Deixa eu só apagar aqui enquanto vocês dão a lida. Vocês estão se preparando aí para concurso da Petrobras, concursos realizados pela Sesgran Rio. Olha aí uma questãozinha legal. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. O bom dessa paradinha para apagar é o tempo que vocês também dão a lida na questão com calma, pensam um pouquinho e observam por que eu utilizei aqueles números. Qual é o investimento necessário em reais para gerar um montante? Ó, cuidado, ele não está lhe dando capital, ele está lhe dando um montante de R$ 18.634 após 3 anos, a uma taxa composta de 10% ao ano. Então, nesse caso aí, ele deseja o capital. Então, nós não temos o capital. O capital, nós não sabemos. Temos que o montante é 18.634. A taxa foi de 10% ao ano. E o tempo foi de 3 anos. E nós temos aí uma modalidade composta na história. E agora, vamos lá, firmes e fortes? Eu posso dar uma dica a vocês? E aí é tranquilo, ó. Você pode dizer que o capital é o montante dividido por 1 mais i elevado a t. Você pode realizar essa relação tranquilo. 10% é igual a 0,1. Capital. Montante 18.634. 1 mais 0,1. T a terceira. Então, capital 18.634 dividido por 1,1 elevado a terceira. E aí, vamos treinar essa conta aqui porque vai ter dica. Essa é legal, esse 1,1 aí tem uma dica legal. Por enquanto vamos ver só a parte do cálculo. Daqui a pouco nós vamos para a dica. Olha só.
qualquer número multiplicado por ele mesmo. Então, 1,21. Ó, gente, tá tranquilo. 1 vezes 1 é igual a 1. 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 Eu tenho dois números após a vírgula. Tem que ter dois números após a vírgula. Então, 1,21 aí. Beleza? Só que eu desejo ao cubo, ou seja, elevado à terceira. Então, vou multiplicar aqui por 1,1. Qualquer número multiplicado por 1 é só copiar e colar. Eu tenho três números após a vírgula. 1,331. Beleza aí? Tranquilos? Então agora começa a melhor parte da nossa aulinha. Vem pra cá, por quê? 18.634 dividido por 1,331. O que eu faço aí agora? Dá aquela paradinha, respira, relaxa. Nós temos que tirar essa vírgula aí embaixo, né? Não posso apagar. O que eu tenho que fazer aí? Correr a vírgula para direita. Então, uma, duas, três casas. Aí eu preciso colocar aqui 3 zeros. E somos guerreiros, concurseiros, vamos firmes e fortes realizar a divisão. Vou apagar essa parte da livro, gente. Vou apagar aqui, viu? Se você quiser copiar, opa, uma chance. R$18.634.000. Não vai ajudar muito, né? Porque todos os números ali da resposta começam com 1. E, gente, uma dica importante. Quando você for realizar essa conta, você sempre vai comparando. Por exemplo, eu sei que o primeiro número aqui é 1 porque eu tenho 1863, vai por 1 aqui. 2. Aí desce o 4. Então aqui já vai ajudar. Por exemplo, põe na telinha. Se esse número que eu colocar aqui for o 4, eu vou ficar entre A e B. Se for o 3, eu vou ficar com a letra C. Se for 2, letra D. Se for 0, letra E. Então, geralmente, hoje em concurso, com a segunda divisão, com o segundo número, porque nosso interesse não é resolver toda a divisão, é marcar a alternativa correta. Então, com a segunda divisão, chegamos lá. Nesse caso, vamos ver se dá para chegar ou não. Então, acredito que não, porque vai dar 4. 4, 12 vai 1, 13 vai 1. Deu 0. Aí, desce o 0. Então, eu vou colocar um zerinho aqui agora. Tenho 2 zeros sobrando. 14.000. Então, ó. Desceu o 0. Coloco o 0 aqui. Porque 0 vezes 1.331 vai dar 0. Ainda tem mais 2 zeros ainda para descer. Então, coloco aqui do outro lado 2 zeros para ganhar tempo. Então, o nosso capital aí, ele será igual a R$14.000. Esse é o valor do nosso capital. Então, como eu comentei com vocês, treinar o nosso trabalho braçal. Isso é muito importante aí. Treinar, trabalho braçal. Beleza? Vocês devem estar aí curiosos com a nossa dicasinha. Vamos marcar a sua questão, põe na telinha. Vamos marcar a alternativa de letra B, de bola, R$14.000. Então, ó, eu quero que vocês façam para mim, por favor. Eu quero que vocês, o desafio para vocês, na calculadora em casa ou na mão grande, preferência na mão grande,
Eu quero que vocês realizem esse cálculozinho aqui. Esses são os mais cobrados em prova. Por que eu estou pedindo isso a vocês? Porque eu vou mostrar a vocês um método prático de encontrar esses valores. Mas não agora. Você vai descansar um pouquinho, nós vamos descansar 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos. Passei o dever, passei a atividade, que aí quando nós voltaremos com a sexta questão, bem interessante também dos concursos da Petrobras. Então, pessoal, juros compostos não tem problema. Precisamos é só realizar o treinamento. Vale salientar, já estamos chegando já quase na reta final. Hoje é a 18ª aula já, então faltam 8 aulas para acabar o nosso curso. E a minha preocupação, não adianta realizar o Matemática do Zero sem prejudicar. Hoje eu fiquei muito feliz, chegaram vários e-mails dizendo, pô Bruno, eu estou conseguindo fazer, estou conseguindo fazer as questões, isso que é legal. Pô, eu não consegui fazer, também fico feliz, porque você está tentando. Então você não conseguiu, daqui a pouco você vai conseguir, eu lhe dou a dica, lhe mostro, minha amiga ali, que manda sempre as planilhas no Excel, esqueci o nome dela, que ela manda, acho que é minha amiga Márcia, se eu não estou enganado, que ela manda de uns e-mails, um e-mail não é Márcia, é outro e-mail, é Magnat, um negócio desse. Muito legal, que ela sempre pergunta, Bruno, eu fiz assim, e aí o que é que você acha? E é isso que é legal, e é isso que nós vamos juntos aprendendo, o nosso objetivo é esse. Eu sempre digo no Matemática do Zero, não existe pergunta besta, existe um bestazinho que não pergunta. Eu estou só demorando um pouquinho de responder nesse primeiro momento, pela quantidade grande de e-mails, isso para mim é tranquilo, acontece. Eu fico muito feliz por vocês, aí estou demorando só um pouquinho, mas estamos aí firmes e fortes. Então não esqueça disso. Treinar, treinar e treinar. Matemática é apenas uma questão de prática, beleza? Então quando nós voltarmos no intervalo, vamos ver aquelas dicasinhas ali. Então te espero daqui a pouco, 10 ou 15 minutinhos para você vir para os últimos blocos de hoje.